O que eu quero trazer para você é assim, que muitas das vezes as pessoas até julgam o teu passado. Mas Jesus, ele não veio para julgar o teu passado. Nesse exato momento aqui, ele está como teu advogado. Nesse exato momento, ele está dizendo para você assim, não importa o que você fez no passado, a partir do momento que você vir para mim, essa água que tu bebes, que ainda te deixa com sede, as coisas que você faz que ainda te deixam vazio, eu venho para completar. A partir do momento que você vir para mim, você jamais terá sede, jamais se sentirá falta de nada. E por que que eu digo isso? Você lembra que eu sempre digo que quando eu falo algo, quando eu prego, principalmente quando eu estou ministrando, eu só consigo falar se eu já vivenciei isso ou se eu estou vivenciando. Porque a gente é a própria testemunha e a gente tem que falar sobre isso. E quando eu estava na igreja, por um comentário de uma pessoa que eu hoje, graças a Deus, consegui perdoar. Quando a gente libera o perdão, a gente consegue viver melhor. E às vezes a pessoa não comentou isso por maldade, às vezes até por maldade, mas enfim. Mas a minha salvação depende de mim. É a única coisa que nós temos o controle é sobre se nós queremos ser salvos ou não. Então, independente se as pessoas falam de nós ou não, depende de nós se nós queremos nos aproximar de Deus. E essa pessoa trouxe um comentário bem desagradável e eu pensei comigo, me chamou do que você nem imagina. Pensei comigo, não vou mais para a igreja. A partir desse momento eu não vou apoiar meu pé mais na igreja. Por que que eu vou apoiar meu pé na igreja se os próprios crentes, olha o pensamento do quando o inimigo começa a trabalhar na nossa mente. Quando damos brechas terríveis para o inimigo. Se os próprios crentes estão me julgando, se os próprios crentes estão falando que eu não presto. E eu deixei essa seta de Satanás entrar na minha mente e descer direto para o meu coração. Então eu resolvi sair da presença de Deus. E quando eu saí da presença de Deus, o inimigo ele entrou com tanta força na minha vida que ele fechou completamente os meus olhos para o que é moral, para o que é verdadeiro, para o que é sujo. E eu achei que eu estava vivendo uma vida ok, uma vida boa. Para mim, aquela vida era boa. Eu achava que eu estava vivendo bem. Ah, dessa vez eu vivo do meu jeito, como eu quero. Dessa vez eu faço o que eu quero. Eu vivo da forma que eu quero. E eu comecei a cada vez mais me afundando naquilo. E quando eu percebi que eu olhava no espelho, eu não me via mais, porque não era mais eu. Eu não conseguia mais ver o rosto de Cristo que eu tinha. Eu não conseguia ver mais a imagem de Jesus na minha vida. Então eu comecei a ver algo vazio, algo que precisava ser preenchido dia após dia. Mas todas as vezes que eu deitava a cabeça no travesseiro, o vazio vinha novamente e eu me sentia um lixo. Mas naquele momento em que eu estava praticando o pecado, que eu estava vivendo o pecado, o inimigo colocava uma satisfação tão grande dentro de mim que eu pensava, não, é aqui mesmo que eu quero viver. E quantas vezes eu pensava assim quando eu chegava em casa e que o vazio vinha dentro da minha alma, eu pensava, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. E a noite se passava e eu ficava, eu preciso voltar para Jesus. Mas quando chegava o outro dia que eu saía na rua, os olhares discriminando das pessoas me fazia pensar, mas como que eu vou voltar se todos me olham dessa forma? E às vezes, ninguém me olhava mal. O povo me olhava com pena porque sabia que se eu não voltasse para Jesus, o meu lugar era o inferno. E eu achava que estavam olhando para mim me julgando. E de certa forma alguns até faziam isso. Porque quando a Bíblia fala que quando o filho pródigo chegou em casa, o filho mais velho que estava lá, ele se indignou com o pai porque o pai mandou matar carneiro, o pai mandou fazer festa para ele, sendo que ele tinha escolhido ir embora e gastar os seus dinheiro. Mas sempre, sempre tem um Deus que é amoroso por nós. E ele entende que o pensamento do ser humano é falho. Ele entende que os cristãos, eles são humanos. Nós estamos aqui vivendo para nos consertar. Porque se nós fôssemos santos, nós não estaríamos lá buscando salvação. Só que isso fez com que eu me afastasse cada vez mais e cada vez mais eu me perdia.
E todos olhavam para mim muitas vezes com um olhar de nojo, e só eu sabia o nojo que eu mesma sentia de mim. Muitas vezes, quando eu estou ministrando, eu vejo que alguém olha para mim com um olhar de julgamento. Nossa, você está pregando, mas eu lembro de você assim. Eu também lembro de mim assim. E eu lembro de mim assim e eu penso, meu Deus, como o Senhor é tão lindo, que pegou uma pessoa tão suja, limpou, lavou as vestes e transformou nisso aqui. E eu glorifico a Deus porque Ele é tão lindo, que Ele pega uma pessoa que está tão suja, tão podre pelo pecado, porque o pecado, ele toca a nossa alma e ele não vai embora enquanto a presença de Deus não chega. A minha alma estava podre. Ah, Maruti, você quer dizer que se eu beber, se eu fumar, eu vou estar suja? A Bíblia fala, quem está sujo, suja-se mais, mas quem está limpo, se segure, cuide para não se sujar. Se você está vivendo num lamaçal do pecado, tem um Cristo que lava suas vestes, que limpa-as e pode transformar. Eu estou falando de mim, eu estava vivendo uma vida de pecado, uma vida imunda. Eu só posso falar do que eu vivi, como eu sempre digo para vocês. E quando isso aconteceu, eu seguia a minha vida assim, de balada em balada, de festa em festa. Digo pra vocês que uma vez a gente foi numa festa e meu marido tinha pego o pagamento. E nesse mesmo dia nós voltamos pra casa com 10 reais porque nós precisávamos colocar gasolina pra voltar. Foi tudo que nos restou. Os 10 reais somente. Meu marido trabalhava, ganhava bem. Eu trabalhava, eu ganhava muito bem. Mas sabe o que tinha para meus filhos comer em casa? 1 quilo de feijão e às vezes salsicha. Sabe por que eu digo isso? Porque o inimigo, ele preenche tanto aquele espaço que você quer preencher no momento, que ele não te deixa ver o quanto você precisa de Deus, o quanto a tua casa está sucumbindo. Eu deixava meus filhos passar fome para viver nessa vida de pecado. E eu estava vivendo, para mim estava tudo bem. E naquela balada, quando a gente chegou em casa, ele tinha gastado todo o seu salário. E nós não percebemos. Chegamos em casa com 10 reais e pela manhã minhas crianças tinham que comer. Eu fiquei pensando, isso é vida? Como eu pude chegar nessa situação? E muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas você não tem vergonha de contar? Vergonha eu tenho de esconder. Porque quem me tirou de lá foi meu Jesus, então eu tenho que contar. E daí me cortaram a luz e eu fiquei no escuro. Ganhando muito bem, gente. Eu tenho profissão. Meu marido ganhava muito bem. E nós não conseguíamos nos manter. Nós não conseguíamos dar de comer aos nossos filhos. E todos os final de semana, dava quinta-feira, a gente tinha que sair. E de repente eu comecei a notar que o meu marido tinha que chegar do serviço e beber. Às vezes ele ia trabalhar bêbado. E eu pensei, gente, como pode isso? A gente pregou tanto o amor de Deus, eu louvei, muitas pessoas se salvaram. Como pode nós chegar nesse ponto? E uma determinada vez, nós estávamos numa balada e eu estava tão fora de mim, irreconhecível. E o interessante é que muitas vezes as pessoas que estavam afastadas da presença de Deus estavam nesse lugar. Ele chegava para mim e dizia assim, vem cá, você não é aquela cantora? E uma vez eu tive que cantar e aquilo foi tão lindo. Aquilo me envergonhava, não por eu ser a cantora que eles diziam, mas por eu estar envergonhando a face de Cristo. Eu me envergonhava por envergonhar Cristo. Daí essa certa vez eu entrei totalmente transtornada no banheiro. Eu não chegava nem o caminho que eu estava seguindo. Mas quando eu entrei naquele banheiro, que eu olhei no espelho e fui lavar meu rosto, o Espírito Santo de Deus veio e encheu aquele banheiro que parecia que só tinha eu e ele, mas não tinha espaço para mais nada. E eu olhei naquele espelho e vi
a presença novamente do Espírito Santo em mim. Aí eu me pergunto como pode um ser tão maravilhoso, tão puro, que o nome já diz Espírito Santo, entrar num lugar tão imundo, tão nojento, por amor de alguém. E ele entrou naquele lugar onde rolava todo tipo de nojeira. Por mim. Não porque eu sou mais especial que você, não. Porque se ele entrou por mim, ele pode entrar por você, pelo teu filho, pela tua filha, por alguém que você ama e busca tanto. Mas por amor a mim, ele entrou. Arabacassi. E quando ele entrou, ele falou comigo, Ramachrelabas. Eu não consigo contar sem chorar, porque só eu e Deus sabemos o que eu estava vivendo. E quando ele entrou, e eu olhei pro espelho, eu pensei, não, deve ser algum efeito. Ele falou, quem é você? Ele me confrontou. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos confronta para nos mostrar o que realmente nós estamos vivendo. Eu estava vivendo de engano, ele me confrontou para abrir os meus olhos. Quem é você? Você é adoradora. Me chamaram de cantora uns momentos atrás, mas ele entrou para me dizer que eu sou adoradora. E quando ele me chamou de adoradora, o Espírito Santo me moveu por inteiro. Aquilo que estava no meu corpo saiu. E eu senti Deus falando comigo, porque quem conhece Deus reconhece a sua voz. E eu digo para você, eu vivi a vida toda servindo a Deus porque eu me criei na igreja, porque eu nasci na igreja, me criei na igreja, me casei na igreja. Mas a partir daquele momento, eu conheci meu Deus de verdade. E quando ele falou comigo, você é adoradora, esse não é o seu lugar. Eu fiz que eu nem Josué. Se és tu mesmo que está falando comigo, se é verdade isso, ao subir lá em cima, tu vai ter falado com o meu marido. E quando eu subi as escadas, totalmente sóbria, totalmente ciente do que já estava vivendo, que eu cheguei lá em cima, que eu olhei para ele, antes de eu falar alguma coisa, ele falou, olha lá embaixo e vê se eu tô ficando louco. Quando nós olhamos para baixo, o rosto das pessoas estava totalmente transfigurado. Parecia que o povo estava vivendo em outra realidade. E não era efeito de nada. Era a verdade sendo revelada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento a verdade veio à tona e Jesus mostrou que nós estávamos vivendo naquele momento era engano. Era somente um treinamento para o inferno. E quando ele falou comigo, eu falei, Deus falou comigo lá embaixo. E ele falou, vamos embora deste lugar. E quando nós saímos, não fiquemos nem mais 5 minutos naquele lugar, nós saímos depressa. E fomos conversando para casa e dizendo, temos que voltar para Jesus, temos que voltar para Jesus. O problema é que no outro dia, o diabo já lança setas para que nós viemos tirar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então daí nós começamos a olhar, como que nós vamos voltar para Jesus depois de tanta vergonha que passamos? Porque os nossos olhos foram abertos e a gente viu a verdade. Então a gente viu o que a gente tinha cometido, a gente viu o que a gente tinha vivido. Então aquilo nos mostrou que nós estávamos errados, pobres e nus. E a partir do momento que nós entendemos que nós estávamos pobres e nus, nós ficamos envergonhados. Aí o inimigo entrou com setas para dizer assim, o povo não vai mais aceitar vocês. Os crentes vão julgar vocês. Vocês não devem nem entrar dentro da igreja. E aí eu não conseguia ir. Até que um dia o Senhor falou tão forte no meu coração através de uma irmã que vinha só tomar um chimarrão comigo. Que Deus abençoe a tua vida, irmã Eliette, aonde você estiver. Que eu disse, não, para mim chega. E chegou uma mensagem de um pastor, coisa que ninguém mais nos tinha mandado mensagem dizendo, vai ter congresso na minha igreja, venha.
Naquele mesmo dia, eu falei pro Daniel, eu vou. Ele falou, eu não vou, porque se eu for, você vai aceitar Jesus e não vai permanecer, eu vou ficar envergonhado. Eu olhei pra ele e falei, Jesus sabe o que eu tô sentindo. E comecei a me arrumar. Por isso que eu digo, muitas vezes é uma questão de decisão tua. É uma questão de decisão tua. Ah, eu não consigo. Consegue. Seja firme. Porque o que os outros pensam de você não vai te levar para o céu. O que os outros pensam de você não vai te levar para o inferno também não. Mas as suas ações têm o poder de te levar para o inferno ou para o céu. Você tem que ter uma decisão firme. Por isso que nós dizemos que nós decidimos seguir a Cristo. Quando Jesus chegou para os apóstolos, quando chegou para Pedro, ele falou para eles seguirem, eles decidiram largar a rede e seguir a Cristo. É uma decisão. Quando você desce as águas, é uma decisão que você tem de matar o velho homem e construir uma nova vida com Cristo. É uma questão de decisão. Não é nada no emocionalismo, não é nada porque eu senti. Não, eu decido mudar a minha vida. Eu decido não trocar mais bebida pelo alimento dos meus filhos. Eu decido não ter mais uma vida promíscua. Eu decido mudar a minha vida. E naquele momento eu decidi. E quando eu estava quase pronta, graças a Deus, nós somos assim. Aonde um vai, o outro sempre está junto. Decidiu ir comigo. E aquela palavra, ela ia me comovendo aquele pregador de fora, que não conheciam a minha vida, porque Jesus usa quem Ele quer. Até mesmo quem me conhecia, Deus poderia usar, mas naquele momento Ele usou alguém de fora. E Deus começou a falar através da palavra, ninguém me revelou nada e disse, irmã Ruth, Deus está falando isso. Não, a palavra que confronta, a palavra que liberta, a palavra que constrói, essa foi a palavra. E ela me confrontou. E naquele momento eu voltei para Jesus. Só que tem um porém. Eu sempre digo assim que é um momento em que Ana resolve dobrar os joelhos e falar com Deus e pedir algo para Deus. E o sacerdote chega que vai ser ouvido a voz dela, que Deus vai atender o que ela tanto pede. Peraí, irmãos, deixa eu virar aqui. Até esse momento é um momento que ela começa a descer um monte. O inimigo pode tentar roubar a sua bênção. Porque Penina, da mesma forma que continuou incomodando ela para ela subir o monte para adorar a Deus, a Penina continuou incomodando ela para descer o monte. Então nós temos que guardar a palavra que Deus nos traz ao nosso coração, para que no caminho de volta do monte, o inimigo não venha roubar a nossa bênção. No caminho de volta para minha casa, todas as frustrações quando eu cheguei em casa continuavam. Eu estava sem luz, eu estava sem alimento. Meus filhos estavam totalmente virados porque tudo que eu tinha feito levou eles a um caminho errado. O meu marido ainda estava bebendo. E eu continuei pensando assim, poxa vida, mas eu pensei que se eu chegasse lá ia tudo mudar, mas não mudou. Mas o Deus que falou comigo naquele dia, naquela balada, é o mesmo Deus que me sustentou. E todas as vezes que um olhar errado, porque ainda existe isso, até hoje, faz 6 anos que eu voltei para Jesus, mas ainda tem pessoas que olham para mim e dizem, mas você fazia isso, você era pecadora, Todas as vezes o Espírito Santo diz para mim assim, o que importa é o que eu penso sobre você. Talvez hoje você está dizendo, eu não consigo voltar, irmã Ruth. Eu não consigo me afirmar, porque os julgamentos são grandes, porque as pessoas me julgam, porque as pessoas tentam me derrubar. Deixa eu te falar, essas pessoas não têm poder com a tua salvação, mas você tem o poder de decidir se quer ir para o céu e se quer ir para o inferno. Se você continuar olhando o que as pessoas pensam ao seu respeito, o julgamento das pessoas, você não vai se preparar para subir ao céu. Você precisa se colocar. Eu decidi que Deus ia mudar a minha vida. Eu decidi que Deus não ia deixar mais eu viver no pecado. E por mais que as pessoas continuem me julgando, por mais que as pessoas continuem me deteriorando, eu sei aonde meu nome está escrito. Eu sei o que Deus tem prometido para mim. Eu sei as conversas que eu tenho com Ele no íntimo. Então você precisa entender que o que você tem com Deus é maior do que os outros pensam a seu respeito. Você tem que entender o que
você fala com Deus é maior do que os outros falam de você. Então volte para Jesus enquanto é tempo. A minha vida estava destruída, eu estava perdendo os meus filhos para o mundo, eu estava perdendo o meu marido. Mas eu decidi que eu não aceito mais isso. Que hoje a presença deste Espírito Santo entre na tua casa. Aonde ele entrou, lá naquele lugar terrível, cheio de pecado, cheio de bebidas, drogas, de tudo que você possa perceber. Ele entrou para me buscar. Ele possa estar entrando aí na tua casa, entrando na tua família, entrando na vida do teu marido, na vida do teu filho, para fazer mudança. Irmã Ruth, você não tem vergonha de contar? Eu tenho orgulho, alegria de falar que meu Jesus entrou lá no inferno para me buscar. Que meu Jesus salvou a minha alma e pode salvar a tua também, independente do que você tenha feito. Essa mulher, a samaritana, Jesus falou para ela que a água que eu te der você jamais terá sede. Jesus está te oferecendo essa água hoje. Ele sabia dos pecados dela, ele conhecia a vida dela, ele sabia quem era ela, mas mesmo assim ele ofereceu o céu para ela. Hoje ele está dizendo, eu sei quem você é. O que ninguém sabe, eu sei. O que você vive, eu sei. Não se importe com isso, não. O que eu te ofereço é bem maior. Eu te ofereço vida. E eu te ofereço com abundância. A água que eu vou te dar, você jamais vai ter sede. O que eu vou fazer por você, você jamais vai viver. Ah, irmã Ruth, mas a tua vida mudou. Mudou pela minha persistência, pela oração, por buscar. Porque se nós pegarmos um caminho e acharmos que ele já vai mudar, transformar no mesmo momento, estamos completamente enganados. Isso é uma questão de renúncia, de busca. Nós renunciamos aos nossos pecados, nós renunciamos à nossa vida para viver para Cristo. E Cristo faz transformação. Glória a Deus, eu glorifico a Deus pela vida que eu tenho, pela casa que eu tenho hoje. Graças a Deus, nunca mais precisei cortar luz para poder viver. Eu nunca mais precisei passar fome, porque o pecado estava denigrindo a minha vida com Cristo, a minha vida com minha família, a minha vida material, conjugal, a minha vida. Hoje eu posso glorificar a Deus e dizer que eu posso vestir a roupa que eu quiser, porque Deus me dá condição de comprá-la. Mas eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando que isso é consequência de uma vida reta com Deus, mas eu estou dizendo que você pode ganhar o céu através da sua renúncia e voltando para Cristo. Amém? Eu vou estar orando por você. Se você sente desejo de oração, coloca aí, eu quero. E compartilha essa live, manda para alguém e diga assim, ó, a live está acabando, a live acabou, mas ouça esse testemunho, ouça que Deus fez na vida dela, vai mudar na tua vida também. Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na vida de alguém através desse testemunho. Gente, muita gente, as pessoas falam assim, mas você não tem vergonha de contar? Eu não tenho, eu tenho alegria. A alegria de dizer que Jesus salvou a minha vida e pode salvar a tua também. Eu não tenho vergonha, eu tenho alegria. Amém? Eu vou estar orando por você. E entenda, se alguém te julgar pelo teu passado, lembre-se que quem está em Cristo não há condenação. O teu passado foi horrível, o meu passado foi imundo, eu tenho nojo dele. Mas eu digo para você, melhor coisa é ser transformado e viver uma nova vida em Cristo. Não tem outra vida melhor do que estar em Cristo Jesus. E que Ele transforme em mim tudo aquilo que Ele ainda quer mudar. Porque tem muitas mudanças a ser feitas. Há trabalhos a ser feito aqui dentro e aqui dentro. Mas que Ele faça. Eu aceito. Se você aceita essa mudança também, levanta suas mãos aonde você estiver, fecha o seu olho, ou liga teus pensamentos. Ah, Ruth, estou trabalhando, não posso. Mas liga teu pensamento. Ligue teu pensamento a Ele e diga, Deus, faz mudança em mim. Que eu tenha força para voltar para a tua casa. Amém? Eu vou estar orando aqui. Que Deus entra no teu lar. Senhor Deus eterno Pai, te louvo, Jesus, pela vida das pessoas que pararam para ouvir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E te agradeço por o Senhor me dar testemunhos para contar.
Porque muitas vezes nós reclamamos das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas não entendemos que o Senhor está escrevendo a história para nós podermos contá-las. Porque nós não podemos viver uma vida plena em Cristo se nós não conhecemos Ele, mas para conhecer nós temos que ter intimidade. Para ter intimidade nós precisamos vivenciar. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por ter sido tão maravilhoso comigo. Eu te peço pela vida dessas pessoas que entraram na live. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a mudança que precisam na sua vida, mas eu sei que o Senhor entra onde o Senhor quiser e vai lá, arranca as algemas e mostra a verdade. Abra olhos nessa tarde, nessa manhã, nesse horário, onde quer que estejam assistindo. Abra olhos para a verdade, Pai, que essa verdade venha a libertar, Espírito Santo de Deus. Caminhe sobre a vida dessa pessoa. Entra, Senhor, nesta casa, onde há depressão, Pai querido. Quebra essa maldição, Pai eterno. Aonde há vícios, Pai querido, eu te peço, quebra essa maldição, Espírito Santo de Deus. Aonde há doença, entre com a cura, Pai. Aonde há desejo de morte, traga vida, Espírito Santo. Aonde há, Pai querido, desejo de mudança, transforma, Pai. Porque eu sei, Senhor, o que o Senhor fez comigo é pouco ainda perto do que o Senhor vai fazer com muitas vidas, Pai. E eu te agradeço, Pai, pelo ser o teu simples canal sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Receba a presença do Espírito Santo na tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Continua compartilhando. Eu sinto que tem pessoas que realmente precisam ouvir. E você que chegou agora, escuta esse testemunho. Escuta. Não é para vergonha, é para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém?